A história do comunismo de Karl Marx. Ideologia, tragédias e o perigo para a liberdade. O comunismo, tal como foi idealizado por Karl Marx, é uma das ideologias mais influentes e também mais destrutivas da história moderna. Vendido como um sonho de igualdade social, o marxismo se tornou, na prática, um instrumento de controle, perseguição e violência em larga escala. Ao longo do século XX, governos que seguiram a cartilha marxista deixaram um rastro de fome, opressão e mais de 100 milhões de mortos. É impossível compreender a política contemporânea sem voltar à gênese dessa doutrina que ainda seduz muitos, apesar do seu legado trágico. Marx, ao lado de Friedrich Engels, formulou um projeto utópico que prometia acabar com as desigualdades e construir uma sociedade sem classes. Porém, ao colocar o Estado como ente supremo e negar os valores fundamentais da liberdade individual, da família, da propriedade privada e da fé, o comunismo se mostrou um projeto incompatível com a dignidade humana. O presente artigo busca explorar a origem do comunismo marxista, suas principais ideias, os regimes que o implementaram e os resultados catastróficos que marcaram gerações. Mais do que uma análise histórica, este texto é um alerta para que não se repitam os erros do passado. O contexto do surgimento do marxismo. O século XIX foi um período de grandes transformações. A Revolução Industrial alterou a economia, a sociedade e as relações de trabalho. Foi nesse cenário que Karl Marx, 1818-1883, encontrou terreno fértil para construir sua teoria. Filho de uma família de classe média alemã, Marx se destacou como filósofo, sociólogo e economista. Influenciado pelo materialismo de Hegel e pelo pensamento socialista utópico, ele e Engels escreveram o famoso Manifesto Comunista em 1848. A obra se tornou a pedra fundamental de uma ideologia que se apresentava como científica, mas que tinha como base o ódio de classes e a negação de qualquer valor espiritual ou transcendente. Para Marx, a história era uma luta contínua entre exploradores, burguesia, e explorados, proletariado. O objetivo final seria a revolução, a destruição da ordem vigente e a instauração de uma sociedade comunista. Por trás da retórica de justiça, escondia-se um projeto autoritário. A abolição da propriedade privada, o controle dos meios de produção pelo Estado e a substituição da religião pelo materialismo não eram propostas de progresso, mas sim de submissão total do indivíduo ao coletivo. O núcleo da ideologia marxista. O comunismo marxista se apoia em alguns pilares fundamentais. Luta de classes. A sociedade é reduzida a um campo de batalha permanente entre opressores e oprimidos. Ditadura do proletariado. Antes de chegar ao comunismo, seria necessário instaurar um regime autoritário em que o Estado controlaria todos os aspectos da vida. Fim da propriedade privada. O indivíduo perderia o direito de possuir, herdar ou acumular riqueza. Abolição da família tradicional. Marx via a família como uma estrutura de opressão e um mecanismo burguês de transmissão de valores. Ateísmo e materialismo. A religião, definida como ópio do povo, deveria ser eliminada e substituída pela obediência ao Estado. Economia planificada. O livre mercado seria substituído por uma burocracia central, controlando produção, preços e distribuição. Na teoria, tudo isso era apresentado como caminho para a igualdade. Na prática, foi a receita para regimes totalitários, fome generalizada e perseguições cruéis. O século XX e a tragédia comunista. O comunismo deixou de ser apenas teoria quando Vladimir Lenin liderou a Revolução Russa em 1917. O marxismo foi reinterpretado como marxismo-leninismo e a União Soviética se tornou o primeiro Estado comunista do mundo. Logo vieram os expurgos, as execuções em massa, os campos de trabalho forçado, gulags, e a supressão das liberdades individuais. A promessa de igualdade resultou em um regime que privilegiava apenas a elite do partido, enquanto milhões morriam de fome ou eram presos por divergência política. União Soviética. Sob Stalin,
o comunismo mostrou seu rosto mais brutal. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas tenham sido assassinadas em execuções, fomes artificiais, como a da Ucrânia, o Holodomor e campos de trabalho forçado. A ditadura de um partido único eliminou opositores, destruiu tradições e espalhou o terror. China. Na China de Mao Tse-tung, a ideologia comunista levou a uma das maiores tragédias da humanidade: o Grande Salto Adiante, 1958-1962, responsável por aproximadamente 45 milhões de mortes. Mais tarde, a Revolução Cultural destruiu a herança cultural chinesa e intensificou a perseguição religiosa. Cuba. Na América Latina, o exemplo mais simbólico foi a Revolução Cubana de Fidel Castro. Prometendo libertar o povo da miséria, o regime se tornou uma ditadura de partido único, marcada por censura, repressão política e fuga em massa de cidadãos em busca de liberdade. Outros regimes, o Vietnã, a Coreia do Norte e o Camboja sob Pol Pot, com o genocídio de mais de 2 milhões de pessoas, são capítulos adicionais de um mesmo enredo: o comunismo como máquina de destruição em massa. O comunismo no século XXI. Embora o colapso da União Soviética em 1991 tenha revelado a falência do modelo, o comunismo não desapareceu. Pelo contrário, ele se adaptou. Hoje, sob novas roupagens, continua influenciando movimentos políticos, acadêmicos e culturais. O marxismo cultural, termo que descreve a infiltração ideológica nas universidades, na mídia e até em igrejas, tenta moldar a sociedade a partir das ideias marxistas aplicadas ao campo cultural. Pautas como relativismo moral, ataque à família, erotização precoce de crianças, ideologia de gênero e relativização da liberdade religiosa são formas modernas de implementar o projeto marxista. Não se trata mais apenas da economia, mas de reprogramar mentalidades e corroer pilares da civilização ocidental. A contradição do marxismo. Se o comunismo prometia igualdade, por que os regimes resultaram em tanta opressão? A resposta está na própria contradição de suas premissas. Ao eliminar a propriedade privada, a religião e a liberdade individual, o comunismo destrói os mecanismos naturais que garantem dignidade e prosperidade. O que sobra é um Estado inchado, autoritário, incapaz de gerar riqueza, mas extremamente eficiente em vigiar, controlar e punir. Além disso, o comunismo nunca conseguiu superar um obstáculo fundamental: a natureza humana. O ser humano busca liberdade, recompensa pelo trabalho e proteção de sua família. Ao tentar esmagar esses instintos, os regimes comunistas produziram apenas sofrimento. A importância da memória histórica. Hoje, muitos jovens enganados por discursos românticos repetem slogans comunistas sem conhecer a história sangrenta por trás dessa ideologia. É fundamental preservar a memória das vítimas, estudar os regimes e desmascarar a propaganda que tenta embelezar o comunismo. Negar os crimes do comunismo é tão grave quanto negar os crimes do nazismo. Ambos foram frutos de ideologias totalitárias que desprezaram a dignidade humana em nome de projetos coletivistas. O dever das gerações atuais é garantir que esses erros não se repitam. Conclusão: a história do comunismo, iniciada por Karl Marx, é uma narrativa de ilusões vendidas como progresso, mas que resultaram em fome, escravidão e morte. Longe de ser uma alternativa de justiça social, o comunismo é uma ameaça recorrente à liberdade. Ao olhar para o século XXI, é vital manter viva a lembrança dos horrores que ele causou e resistir às tentativas de reintroduzir sua lógica sob disfarces modernos. Somente sociedades que defendem a família, a liberdade de expressão, a fé e a propriedade privada podem garantir prosperidade e dignidade para todos. O comunismo não é apenas uma página do passado, é um perigo real no presente e exige vigilância constante. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.